Vamos orar? Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Tu és maravilhoso, meu Pai. Ah, Senhor Deus, como é bom Te adorar, como é bom Te servir, como é bom Te buscar, como é bom meditar na Tua palavra, como é bom Te conhecer cada dia mais. Muitas vezes nós estudamos a Tua palavra, nós lemos a Tua palavra, meditamos na Tua palavra e a gente entende apenas um pouquinho das coisas que o Senhor faz. Mas conforme o tempo vai passando, as nossas experiências com o Senhor, experiência de vida contigo, Senhor, parece que o nosso entendimento se abre, a gente começa a entender mais coisas a teu respeito. A gente começa a entender que o problema não está no Senhor, que o problema não está na situação à nossa volta, mas que o problema está em nós. Nós é que não conseguimos perceber a tua presença e o teu Espírito Santo agindo à nossa volta, meu Pai. Por isso nós precisamos dessa comunhão contigo, nós precisamos consagrar a ti um tempo do nosso dia para te buscar, para te glorificar, para te adorar, para ler tua palavra, para meditar, para praticar e também para compartilhar com as pessoas, meu Pai. Porque fazendo isso, cada dia mais a nossa natureza terrena vai saindo de nós. O teu Espírito Santo vai se manifestando em nós, mais nós vamos sendo tratados, mais nós vamos ser libertos, mais nós vamos conseguindo realmente entender o real motivo do Senhor ter nos criado, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, nos ensina a ser como Moisés, uma pessoa ousada, uma pessoa destemida, que não tem medo de ir até o Senhor, que entende que o Senhor é o nosso Pai, o nosso Criador, que o Senhor quer o melhor para nós. Tira do nosso coração esse medo, Senhor, de que a gente tem que ficar afastado do Senhor por causa dos nossos erros, por causa das nossas faltas, por causa dos nossos temores, por causa dos nossos pensamentos malignos. É mentira do diabo, essas coisas são doutrinas de demônios. Na verdade, quando nós mais te buscamos, quanto mais nós nos colocamos diante do Senhor, mais nós somos limpos dessas coisas, mais elas saem da nossa vida, mais nós conseguimos vencer essas coisas, meu Pai, com a tua ajuda, com a comunhão contigo. Por isso, em nome de Jesus, nos ensina a ser como Moisés e todos aqueles que te serviram, meu Pai. Pessoas que não temem as vozes de demônios que dizem que a gente não deve te buscar, porque nós somos pecadores, porque nós somos falhos, porque nós erramos, porque nós cometemos qualquer coisa, meu Pai. Nos ensina, Senhor, a entender que ao buscar ao Senhor nós somos libertos dessas coisas. A tua glória, o teu Espírito Santo, a tua presença, a comunhão contigo, Pai, é que nos ajuda a ser liberto, que nos ajuda a ser tratado, nos ajuda a ser curado. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, nós não queremos, Senhor, construir altares à nossa volta. Nós não queremos construir igrejas. Nós não queremos construir templos. Nós não queremos construir altares, púlpitos, meu Pai. Nós não queremos, meu Pai, construir altares na nossa casa, qualquer tipo de altar para o Senhor, meu Pai. Nós não queremos, nós queremos que o Senhor habite em nós. Nós queremos que o Senhor construa dentro de nós um altar para o Senhor, meu Pai. Nós queremos tirar da nossa vida, meu Pai, todo tipo de conhecimento e entendimento que não faz parte do Senhor. Meu Pai, o Senhor nos construiu para viver conosco. O Senhor, quando nos fez, Criador dos céus e da terra, foi para estar ao nosso lado. Foi para habitar em nós, meu Pai, em nome de Jesus. Para que o Teu Espírito Santo habite em nós. Para que nós possamos, meu Pai, ser separados do mundo. Possamos ser santificados do mundo. E não soframos aquilo que o mundo está sofrendo debaixo da própria mão deles. Muitas vezes, meu Pai, sem te buscar e sem te conhecer. Por isso nós te pedimos, Senhor, nos ajude a alcançar todas essas pessoas que te amam, as pessoas que te adoram, as pessoas que verdadeiramente querem andar contigo, que querem ser transformadas, que querem ser libertas, que querem viver uma vida realmente conhecendo o Senhor como verdadeiro Deus e que existe, que é real, um Deus vivo, não é um Deus morto, não é um Deus criado, meu Pai. Sim, Senhor, nos ajude, prepara situações para que essas pessoas possam realmente estar debaixo da Tua presença e te conhecerem, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor disse na Sua palavra que assim que nós pregássemos o Teu Evangelho em toda a terra, o Senhor traria o fim. Por isso nós pedimos para o Senhor, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Por isso, Senhor, nos ajuda em nome de Jesus, Pai. Sim, meu Pai, para que nós possamos a cada dia, Senhor, oh, meu Pai, ajudar essas pessoas a pelo menos te conhecerem, ainda que elas não queiram te servir, não queiram te seguir e não queiram viver debaixo do Teu reino, Senhor.
mas que pelo menos elas saibam que esse reino será estabelecido e que o Senhor virá e governará a terra e será o único Deus nessa terra, meu Pai. Não terá toda essa confusão de igrejas, essa confusão de religião, essa confusão de ensinos, essa confusão de homem querendo dominar sobre homem, de homem querendo tirar proveito de outras pessoas, meu Pai, de outros homens ou mulheres, de seres humanos. Homens e mulheres que dominam sobre outros seres humanos e também querem tirar proveito deles, meu Pai. Até quando essa mentira, até quando essa falsidade, até quando esse engano, meu Pai, permanecerá na terra? Senhor, nos ajuda para que nós possamos nos tornar um povo, meu Pai, que te adora. E não uma igreja onde um busca e os outros ficam só assistindo, ficam só buscando o Senhor através dessa pessoa. Nós queremos ser um povo que te ama, um povo que te adora, porque quando nós fazemos isso, Senhor, nós conseguimos perceber as mentiras, nós conseguimos perceber os enganos que são pregados nas religiões, que são ensinados nas religiões. Coisas de homens, desejos de homens, ensinamentos humanos, meu Pai, que entram no meio da igreja com propósitos de agradar ou satisfazer os interesses daquele ministério e não o teu, Pai, do teu reino. Por isso, em nome de Jesus, nós decretamos, Senhor, separa aqueles que são fiéis, separa aqueles que realmente têm um coração voltado para o Senhor, para o teu reino, para a tua glória e para a tua justiça, Senhor. Em nome de Jesus, separa o teu povo, meu Pai, que realmente te ama e está com esse desejo de que o teu reino seja pregado em toda a terra. E não com o desejo de montar negócios, com o desejo de enriquecer, com o desejo de ter o maior ministério na terra, com o desejo de ter a maior igreja na terra, com o desejo de ter o maior número de membros na sua igreja, meu Pai. Não é esse tipo de igreja que nós queremos, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, isso vai trazer a nossa própria ruína se assim nós seguirmos. O Senhor já governa sobre nós, o Senhor é rei sobre nós. O Senhor é um Deus maravilhoso e poderoso, nós não precisamos governar sobre a vida das pessoas. Em nome de Jesus, por isso nós te pedimos, Senhor. Nós te pedimos, habita em nós, meu Pai. Habita em nós. Tira do nosso coração esse desejo de querer adorar o Senhor através de coisas à nossa volta. De coisas à nossa volta, em nome de Jesus, nós não queremos, porque isso não vem do Senhor. Isso só traz mais maldições para a nossa vida. Nós queremos ter um contato direto com o Senhor. Nós queremos ter um contato direto com o Teu Espírito Santo, através do Teu Filho que morreu na cruz. Nós queremos Te conhecer, Senhor. Nós queremos a Tua glória na plenitude. Nós queremos a Tua presença na plenitude. Nós queremos ser separados deste mundo, meu Pai, que está sendo enganado pelo diabo, que está sendo enganado por líderes mentirosos, enganadores, meu Pai. Em nome de Jesus, o Senhor é o Deus Criador dos céus e da terra. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, nos ajude a levar este evangelho a toda criatura, porque nós queremos o teu reino. Nós queremos o teu reino. A terra está difícil, meu Pai. A terra está difícil de viver. A terra está difícil de caminhar nela, principalmente para nós, meu Pai. E temos um propósito com o Senhor. E muitas vezes para aqueles que não te conhecem, mas que ainda têm um senso de justiça e de valores morais e de caráter na vida deles. Essas pessoas também estão passando por muitas lutas e dificuldades porque eles conseguem perceber o que está acontecendo nos meios de notícias. Sim, meu Pai, nos meios de comunicação. Meu Pai, eles conseguem perceber como o mundo está se tornando difícil de se viver, de educar os filhos, de educar as famílias, de viver uma vida mais saudável e digna nessa terra, Senhor. Líderes que se levantam, Senhor, em nome de Jesus, com o propósito de destruir famílias, com o propósito de tirar a Tua palavra da vida das pessoas, com o propósito de que não busquem ao Senhor e não adorem ao Senhor, mas que adorem demônios, adorem deuses que não existem, meu Pai. Oh, meu Pai, nós sabemos que na Tua palavra está escrito que essas pessoas vão continuar praticando essas coisas e vão continuar seguindo esse caminho, porque elas decidiram e escolheram isso. Mas, meu Pai, tem misericórdia, porque existem aqueles que não estão nesse caminho porque querem. Eles não estão nesse caminho porque eles acham que é o melhor, mas é porque eles estão sendo enganados, meu Pai. E essas pessoas que são sinceras no seu coração, que não se conformam mais com a vida conforme estão vivendo e aquilo que os líderes estão vivendo, porque eles pregam uma coisa e praticam outra, totalmente contrária. Estas pessoas nos ajudam a alcançar, Senhor.
Estas pessoas que são sinceras ainda e que te amam e que te adoram e que acreditam que a terra pode ser um lugar onde há possibilidade de realmente o Senhor governar e nós vivermos uma vida muito melhor. Nos ajuda, Senhor, a alcançar estas pessoas. Nós renderemos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o poder por tudo que o Senhor virá a fazer em nossas vidas, habitando nela e construindo esse santuário, esse tabernáculo. Meu Pai, tira toda a resistência do nosso coração e da nossa mente. Muitas vezes nós queremos que o Senhor faça a Tua vontade na nossa vida, mas a gente resiste quando o Senhor começa a fazer. A gente não aceita de todo o coração. A gente começa a se revoltar contra o Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos. Nos ajuda, Senhor, a ouvir a Tua voz e a obedecer a Tua voz e a seguir tudo que o Senhor tem para a nossa vida. Porque esse é um caminho de vida, é um caminho de cura, é um caminho de salvação, é um caminho de libertação. Porque só Tu és o Senhor e não há outro Deus na terra. Mas as pessoas só terão certeza disso quando o Senhor realmente se manifestar, quando o Senhor se apresentar, porque aí já será realmente definitivo. Eles não terão mais opção, meu Pai. É o sim ou não. Até quando, meu Pai, as religiões mentirosas continuarão enganando as pessoas, iludindo as pessoas, ensinando para as pessoas a buscarem Deus que não existe, deuses criados por eles mesmos. E o Senhor, meu Pai, eu sei que olha com misericórdia, olha com desejo de libertar essas pessoas. Mas muitas vezes nós, meu Pai, nós não conseguimos compreender. Por isso nós te pedimos, nos ajuda a entender e a viver uma vida nessa terra, onde a gente não se contamine com essas pessoas, onde elas não contaminem a nossa mente, o nosso coração, nos fazendo desviar do Senhor para te adorar. Meu Pai, o Senhor ocupa o primeiro lugar em nossa vida. Continue assim a vida toda na minha vida. E me ensina, meu Pai, a amar as pessoas à minha volta como se fosse eu que estivesse no lugar delas. Porque eu sei que assim eu conseguirei ser aprovado pelo Senhor e viver uma vida com qualidade. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. No nome do Santo Jesus que morreu por nós, Criador dos céus e da terra, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Glória a Deus. Sejam bem-vindos ao jejum de Êxodo 26 de 40 dias. 26 de 40 dias. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 26. Êxodo capítulo 26. E diz assim: E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, e pano azul, e púrpura, e carmesim, com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas estas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de pano azul na ponta de uma cortina na extremidade, na juntura. Assim também farás na ponta da extremidade de outra cortina na segunda juntura. 50 laçadas farás numa cortina e outras 50 laçadas fará na extremidade da cortina que está na segunda juntura. As laçadas estarão travadas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro e ajuntarás com estes colchetes as cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabras por tenda sobre o tabernáculo, de 11 cortinas a farás. O comprimento de cada uma cortina será de 30 côvados e a largura da mesma cortina, de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão de uma medida. E ajuntarás 5 destas cortinas por si, e as outras 6 cortinas também por si, e dobrarás a 6ª cortina diante da tenda. E farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade, na juntura, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre e meterás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda para que seja uma. E o resto que sobejar das cortinas da tenda
A metade da cortina que sobejar penderá sobre as costas do tabernáculo. E um côvado de um lado e outro côvado de outro, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda, penderá de sobejo aos lados do tabernáculo de um e de outro lado para cobri-lo. Farás também à tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho e outra coberta de peles de texugo em cima. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de cetim, que estarão levantadas. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. 2 coiceiras terá cada tábua, travadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas para a banda do meio-dia ao sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases, debaixo de uma das tábuas para suas 2 coiceiras e 2 bases debaixo de outra tábua para suas 2 coiceiras. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para a banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo para o ocidente farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados, e por baixo se ajuntarão, e também em cima deles se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as 2 tábuas, ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de pratas, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Farás também 5 barras de madeira de cetim para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo de ambas as bandas, para o ocidente. E a barra do meio estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra, e cobrirás de ouro as tábuas e farás de ouro as suas argolas, para meter por elas as barras, também as barras cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. E o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata, seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul. E a mesa porás à banda do norte. Farás também para a porta da tenda uma coberta de pano azul e púrpura e carmesim, linho fino torcido da obra de bordador. E farás para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim, e as cobrirás de ouro, seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Amém? Glória a Deus. Vamos meditar na palavra? Vamos meditar. É muito boa a meditação, né? É interessante que muitas vezes a gente se prende a apenas as coisas básicas da palavra de Deus. Mas na medida que você vai repetindo a palavra de Deus, vai lendo várias vezes, você vai meditando várias vezes, Deus vai descortinando, Ele vai abrindo o teu entendimento para enxergar coisas que muitas vezes você não enxergou na primeira vez que você leu e meditou. Na medida também que você vai tendo experiências com o Senhor, na medida que você vai crescendo espiritualmente, na medida que você vai servindo a Deus e Deus vai agindo, você vai começando a enxergar a palavra de Deus de uma maneira totalmente diferente daquela quando você começou a leitura, a primeira vez que você leu, a primeira vez que você meditou. É interessante aqui nessa parte aqui que nós podemos notar o seguinte: a riqueza de detalhes que Deus dá de como que ele queria que Moisés fizesse o tabernáculo em todos os pormenores, todos os pormenores. E como eu disse no capítulo 25, se isso daqui fosse passado para uma pessoa hoje, nos nossos dias, talvez seria mais fácil, porque hoje existem faculdades, hoje existem ferramentas, né? Aplicativos, existem várias coisas que auxiliam na construção de algo dessa magnitude, com tantos detalhes, inclusive nas medidas, cor, tipo de tecido, tudo Deus deu detalhadamente. Agora vamos pensar um pouquinho e raciocinar um pouquinho, porque afinal de contas, as coisas de Deus, elas precisam de um pouco de tempo para você meditar e pensar e você analisar com mais clareza. Primeiro, Deus, o Criador dos céus e da terra, estava passando para Moisés algo
em visão, porque quando Moisés subiu no monte, Deus mostrou a imagem de tudo isso daí. Moisés viu como se fosse um filme na frente dele, né? Como se fosse um filme, tudo aquilo que Deus estava querendo para ele, montado e separado para que ele pudesse entender também depois a parte escrita que nós lemos aqui. Então Deus estava passando para Moisés no monte toda essa parte através de imagens, né, na mente de Moisés, espiritualmente, para ele enxergar. Como quando você tem sonhos, você tem visão, e você parece que está naquele lugar que você está sonhando, parece que você está naquele lugar que você está presenciando na tua mente, no teu plano espiritual. A mesma coisa aqui, só que Moisés estava acordado, Moisés estava bem consciente diante de Deus, e Deus, é claro, como Criador dos céus e da terra, abriu a capacidade dele de percepção para que ele pudesse ter acesso a tudo que Deus estava passando para ele. O primeiro ponto é esse que você deve atentar e você deve prestar muita atenção. Isto é, Deus, quando ele fala conosco, ele procura meios e busca meios para que nós possamos compreender o que ele está dizendo, interpretar da maneira correta e exercer e executar aquilo com eficiência. Por isso, não fique preocupado. E isso hoje é até mesmo inventado, isso aí foi criado por pessoas com base na Bíblia. Por exemplo, hoje as faculdades, as aulas de vídeo, essas coisas foram criadas com base na Bíblia, através dessa passagem que Moisés teve e outras visões que outros servos de Deus tiveram na palavra de Deus. Aí os homens vieram com a mesma ideia de fazer algo de imagem, né, para as pessoas enxergarem, tipo filme, essas coisas, e também escrita. Por exemplo, você vai participar de uma faculdade, você vai seguir alguma área na tua vida, você assiste vídeos, você vê as imagens nos livros, você vê as escritas, o que foi escrito, você escreve aquilo que foi escrito, você depois começa a pôr em prática, começa a fazer aquilo e a praticar aquilo para que você possa então trabalhar na área que você deseja. Então, todos esses processos que Deus colocou Moisés para passar são processos que hoje, inclusive, são usados por faculdades, são usados por escolas de ensino, são usados por várias outras instituições com o objetivo de facilitar a pessoa que está ouvindo executar a tarefa que lhe é dada. Por isso, quando você estuda a Bíblia e medita na Bíblia, você encontra coisas parece que imperceptíveis, mas que se você for analisar, deixar o Espírito Santo te conduzir, ele te guiar, você vai começar a aprender como é que funcionam a vida das pessoas, como é que elas funcionam, como é que elas conseguem, né, viver com a melhor qualidade de vida, porque Deus começa a te revelar coisas que estão ocultas. Então Deus usou aqui um método muito usado hoje, que hoje é imitado pelos homens nas faculdades, nas escolas, nos cursos, nos treinamentos e assim por diante, que foi a imagem. Agora veja bem, não adiantaria nada, tudo isso que Deus mostrou aqui para Moisés, tudo isso que Deus passou para Moisés com riqueza de detalhes, tipo de pano, as medidas do pano, tudo, qual a posição de cada um, voltado para o Oriente, voltado para o Norte, voltado para o Sul, tipo cortinas, tudo que Deus passou aqui, não teria nenhum efeito, não teria nenhum propósito, e não chegaria a nenhum propósito se Moisés não respeitasse os processos que Deus passou. Isto é, Deus passou para Moisés algo que ele deveria fazer, que ele deveria realizar, mas se Moisés não colocasse em prática isso que Deus deu para ele, não serviria de nada. Tudo isso aqui se perderia. Tudo isso aqui seria sem objetivo e sem propósito e não seria executado da maneira que deveria. Agora pense comigo, nos nossos dias, se uma orientação dessa, uma ordem dessa, algo desse tipo fosse passado para nós, nós executaríamos com facilidade. Mas pense na época de Moisés. Pensa na época de Moisés que não tinha faculdade, Moisés não tinha faculdade, Moisés não tinha cursos, Moisés não tinha estudos naquela época, Moisés não tinha professores para poder ensinar ele a fazer essas coisas. E Moisés estava com um povo totalmente ignorante, um povo que não tinha estudo, não tinha passado por escolas, ele nem sequer tinha aprendido as coisas do Egito, eles eram escravos lá no Egito.
Eles trabalhavam para os egípcios. E aí Moisés tinha que pegar esse povo, além de ele não ter conhecimento do que Deus estava passando para ele tinha que pegar um povo que era escravo, que nunca aprendeu. Os egípcios eram uma cultura muito mais próspera, uma cultura muito mais elevada, eles tinham muito mais conhecimento nessas áreas de arquitetura, nessas áreas de fazer todas essas coisas aqui de arte, de artífice, nessas coisas. Então o que acontece? O povo dos hebreus era um povo escravo, era um povo que estava acostumado a trabalhar para comer e pagar conta. Eles trabalhavam para pagar conta e comer. Quando recebia o seu salário, ficava pensando aí com o que ia gastar. O que a gente vai comprar para a gente comer, para a gente vestir. Por quê? Porque a mentalidade deles era essa. E o povo egípcio não, a mentalidade deles era de escravizar, de fazer as pessoas trabalharem para eles, de fazer as pessoas desejarem as coisas que eles tinham, executando tarefas, porém nunca alcançavam. Entendeu? Por quê? Porque era uma estratégia dos egípcios fazer isso. Escravizar uma pessoa para que ela pudesse dar retorno para eles e lucro para eles. E hoje a mesma coisa acontece, o mundo faz a mesma coisa. Existe o grupo de pessoas que realmente frequentam escolas, frequentam faculdades, frequentam um estudo superior, têm muito mais conhecimento, a mente deles são muito mais abertas para as coisas da vida. E existem aqueles povos que não têm isso, que eles frequentam escolas humildes, simples, onde eles não têm acesso a esse tipo de cultura e são ensinados, desde criança, a trabalharem para os outros, a darem lucros para os outros, a fazerem as coisas para os outros. E os outros ganhavam em cima deles. É a mesma coisa aqui. Moisés estava passando pela mesma situação. Moisés estava com um povo que não tinha mentalidade empreendedora. Estava falando com um povo que não sabia o que era ser um empresário, não sabia o que era ser dono do seu próprio negócio, trazendo para os nossos dias, né? E aí Moisés tinha que passar todas essas informações para este povo que não possuía uma capacidade intelectual, uma capacidade de realização melhor do que os egípcios, embora Deus escolheu eles, olha como Deus age, né? E Moisés tinha que passar para eles e eles teriam que executar. Agora eu pergunto para você, não seria mais fácil se Deus pegasse um povo que já tinha muito mais cultura, que eram os egípcios? Seria muito mais fácil, porque o povo já tinha todas essas informações, eles já tinham capacidade de realizar isso daqui. Mas preste atenção no que eu vou te falar numa coisa que é muito importante. A maioria das pessoas que tem dinheiro, a maioria das pessoas que ganham dinheiro, elas não fazem as coisas. Elas não realizam as coisas. Elas pagam para alguém fazer para ela e ganha em cima dessas pessoas. Isto é, olhando de uma maneira agora muito mais clara, nós podemos perceber que os judeus, os hebreus, aqueles que estavam sendo libertos do Egito, tinham muito mais conhecimento do que os egípcios. Porque eles eram obrigados a fazer coisas. E os egípcios só mandavam, exerciam domínio sobre eles. Então, muitas vezes, você está nessa mesma condição. Você tem muito conhecimento de fazer as coisas, de executar as coisas. Você tem uma noção, por exemplo, às vezes nós catamos empresários que não sabem nem mexer numa maquininha. Nós catamos empresários que, quando você pergunta para ele os processos da empresa dele, ele não sabe. Quando você pergunta para ele sobre a parte de escritório, a parte de pagamentos, as leis trabalhistas, todos esses processos, ele não sabe nada. Por quê? Porque ele paga para alguém que sabe exercer a tarefa para ele. Isso é, ele tem muito menos conhecimento e entendimento do trabalho, da execução em si, do que aqueles que trabalham para ele. É por isso que hoje, quando você vai trabalhar, as pessoas pedem um currículo. E de acordo com o teu currículo você é contratado. Isso é, você tem capacidade de executar essa tarefa? É assim que funcionam os negócios hoje. Mas preste atenção, Deus estava fazendo o seguinte, Deus estava pegando um povo que, à vista humana, era escravo. Porém, em matéria de conhecimento, de execução de tarefas, eles não eram escravos, eles eram mais livres. Eles tinham muito mais entendimento e conhecimento do que aqueles que mandavam nele. Só que o que acontece?
Mesmo com todo esse conhecimento, esse entendimento que o povo tinha, Deus derramou sobre eles uma capacitação para que eles pudessem executar essa tarefa aqui. Só que o povo continuou com a mente de escravo. O povo continuou espiritualmente pensando como escravo, sempre procurando alguém para dizer a eles o que fazer. Sabe aquelas pessoas que quando acordam cedo para trabalhar e elas ficam perdidas? Elas não sabem o que fazer durante o dia delas? Elas precisam estar em um emprego, precisam estar registradas, precisa ter um patrão, precisa ter sempre alguém que dê ordem para ela para fazer as coisas, porque senão ela não faz. É esse tipo de mentalidade que o povo estava. Eles estavam sempre procurando em Moisés que Moisés dissesse para ele o que fazer. E eles não se posicionavam de uma maneira mais firme diante de Deus para que Deus dissesse para eles o que fazer. Você pode ver aqui que tudo isso que foi passado aqui não foi passado para o povo. Foi passado para Moisés. E Moisés passou para o povo. Isso nos mostra que você muitas vezes está perdendo grandes revelações da parte de Deus, o teu Criador, simplesmente porque você acha que buscar a Deus é um ato religioso. Porque você acha que ter comunhão com Deus é uma religião, é uma doutrina, é um monte de regras. E não é, é um relacionamento. Você está se relacionando com teu pai, aquele que te criou, aquele que te formou. E esse relacionamento seu vai fazer com que Deus te mostre e revele coisas que até mesmo os teus empresários para onde você trabalha, as pessoas que dizem que sabem mais, mas que não buscam a Deus, não têm acesso. Só que veja bem, não adianta nada você buscar a Deus, conhecer a Deus e Deus te revelar coisas e você não tiver a disposição dentro de você em executar aquilo que Deus te deu para fazer. Porque senão você vai pegar tudo isso que Deus te deu e vai oferecer por um preço barato. Toda a tua mão de obra, todo o teu trabalho, todo o teu serviço, você vai oferecer para as pessoas a um custo abaixo do que vale realmente. Deus te abre o entendimento quando você busca Ele, Deus te liberta dessa escravidão, né? Dessa escravidão de ter que fazer coisas para as pessoas e não se colocar como cabeça, executar as tarefas realmente e receber por isso. E aí o que acontece? Você pega essas coisas e vende a preço de banana para as pessoas ou até mesmo despreza. Você despreza. Sim, você trata o seu serviço como se fosse um serviço de escravo. E aí você trata o seu serviço como se fosse um serviço de escravo. Você não se valoriza como empresário, você não se valoriza como pessoa. Você não se valoriza como uma pessoa que realmente está debaixo da mão poderosa e onipotente do teu Criador, aquele que te formou. E nisso os filhos das trevas são até mais espertos do que os filhos da luz. Porque os filhos das trevas, quando vão fazer alguma coisa, quando vão realizar alguma coisa, eles cobram um preço que realmente vai dar lucro para eles e eles vão ganhar. Mas, infelizmente, os filhos da luz, aqueles que passam a ter um encontro com Deus e conhecem a Deus, eles começam a desprezar a vida deles diante dos outros, tratar elas como de qualquer jeito. E Deus está te chamando para você não fazer isso. Deus está te chamando para te dizer que tudo aquilo que Ele passa a te revelar, tudo aquilo que Ele te passa como conhecimento e como entendimento, é algo que tem um valor, tem um preço. Não veio de graça para você. Foi o sacrifício do filho dele na cruz, que morreu por você. E você deve tratar isso daí também com um preço. Porém, o mundo trabalha por dinheiro. O mundo trabalha por lucro financeiro. E Deus está te chamando para você não trabalhar só pelo lucro financeiro, só pelo dinheiro, mas trabalhar pelas vidas. Trabalhar por uma transformação real nas pessoas, à sua volta e na sua própria vida. Porque de nada adiantaria Moisés executar todas essas tarefas diante aqui do povo, construir tudo isso daqui que era o tabernáculo, onde Deus habitaria no meio deles, se Moisés continuasse nas suas práticas antes de conhecer a Deus, quando ele vivia no Egito, quando ele vivia fora da presença de Deus. Se o teu Deus não exige de você uma real transformação de vida quando você adora Ele, você precisa reconsiderar.
Você precisa ver se esse Deus realmente é Deus. Porque nenhum Deus que criou alguém vai deixar de se preocupar com essa pessoa. É isso mesmo. Nenhum Deus criaria um ser humano para deixar de querer ter o melhor para ele. Para deixar de querer que ele tivesse uma vida com qualidade, uma vida em abundância, uma vida movida pelo poder dele e pela glória dele. Uma vida que realmente refletisse a imagem e semelhança do Deus que criou ela e criou ele. Então veja bem, se a tua vida realmente não está a cada dia que você tem comunhão com teu Deus melhorando, se você não está se tornando cada vez melhor diante desse Deus que você adora e dessa religião que você pertence, você precisa analisar duas coisas. Se esse Deus que você adora é Deus mesmo, e se essa religião que você está frequentando é uma religião de verdade que se preocupa com você, ou se você não está se posicionando da maneira correta diante do Deus que te criou. São essas duas atitudes que você precisa levar em consideração. Porque o verdadeiro Deus que criou o ser humano, ele não está preocupado só com você ter dinheiro, com você ter um emprego, com você ter alguma coisa nessa terra. Ele está preocupado com a tua vida. Ele está preocupado com como é que está você aí dentro de você, como é que estão as coisas. Ele quer transformar, ele quer te libertar, ele quer te tratar, ele quer te dar algo superior para que você não fique mais subjugado por esses sentimentos. Você não fique e se torne escravo desses sentimentos, desses pensamentos demoníacos, desses desejos que não são de Deus, dessas atitudes e pensamentos que não fazem parte da natureza do teu Criador. Deus, ele quer te tirar dessa situação e te dar liberdade para ter uma vida muito melhor do que se você não buscar a ele. Então, quando Deus chamou aqui Moisés, você pode perceber e disse que queria que fizesse um santuário para ele habitar no meio do povo, não era simplesmente para o povo ficar olhando e falar, olha como Deus é, olha que legal. Não foi isso não. Foi para que realmente houvesse uma mudança na vida daquele povo e as outras nações que estavam debaixo de um Deus falso, de um Deus mentiroso, enganador, desejassem viver também a vida desses que adoram a Deus. É por isso que hoje, quando você olha para crentes, para evangélicos, para as pessoas que dizem que servem a Deus, e para a pessoa do mundo, você não encontra diferença. Você fala, não estou vendo nada aí de diferente. Por quê? Porque as pessoas frequentam cultos. As pessoas frequentam religião. As pessoas aceitam alguém como pastor ou como apóstolo apenas para dizer que frequenta uma religião. É para cumprir com a sua obrigação de dizer que tem uma religião. Elas realmente não têm uma comunhão com Deus. Elas não buscam uma verdadeira transformação com Deus. Por quê? Porque Deus não vai forçar você a querer mudar de vida. Deus não vai te obrigar a mudar de vida de maneira alguma. Quem faz isso são os demônios, são os espíritos imundos. Deus, ele quer que você parta da primeira atitude, você tome a decisão. Você diga, Senhor, eu quero realmente ter uma vida segundo a tua vontade. Porque quando você se posiciona dessa maneira, com certeza Deus sim, aí sim Deus começa a preparar a tua vida para ele habitar em você. Se você entender isso, você vai ver como a tua vida vai começar a fluir de uma maneira muito melhor. O próprio Deus vai trabalhar junto com você para que você possa viver coisas que você tanto está desejando. Você não terá que trabalhar sozinho, você não terá que fazer sozinho. O próprio Deus vai te abençoar de uma tal maneira que você vai entender a diferença que é servir a um Deus que existe, a um Deus que é real, a um Deus que é vivo. É por isso que hoje as pessoas olham para quem diz que é crente e para quem não é crente e não conseguem ver diferenças. Porque as pessoas não estão buscando a Deus, elas estão buscando religião, elas estão buscando líder, elas estão buscando vida financeira.
elas estão buscando prosperidade, elas estão buscando cura, elas estão buscando tudo aquilo que Deus já tem, mas não busca o próprio Criador que quer dar para ela tudo isso. Aí o que acontece? Elas acabam se tornando escravas, saem da escravidão do mundo, onde elas eram escravas dos seus próprios desejos, seus próprios sentimentos, das malignidades, vêm para a igreja e se tornam escravas das igrejas e dos líderes. Só mudou quem ele é escravo. E Deus não te chamou para isso, Deus te chamou para ser livre. Deus te chamou para manifestar a glória dele aonde quer que você vá, em qualquer lugar, em toda situação, Deus está com você e se manifestar através de você. Quando você entender isso daí, você vai começar então a presenciar o que é ter a presença de Deus na tua vida. O que é realmente Deus habitar em você. Outra coisa que nós devemos analisar aqui, que além de Deus falando com Moisés, tendo que ouvir da parte de Deus e pôr em prática, havia agora uma outra participação que era do povo. Havia necessidade de o povo que estava com Moisés, ao ouvir o que Moisés estava passando, compreendesse a magnitude do que Deus estava querendo fazer na vida deles. Compreender o que era o tabernáculo do Senhor ser montado no meio do povo. O que era essa real transformação que Deus ia trazer para a vida deles. Porque veja bem, se você é um líder de um ministério qualquer, e você busca a Deus, você tem responsabilidade com Deus, você realmente leva a sério as coisas de Deus. Mas se aqueles que estão no teu ministério, que estão junto com você, tratam a obra de Deus de maneira relaxada, você vai colher os frutos disso. E sabe qual que é o fruto? Corrupção. As pessoas que estão junto com você nesta igreja vão trazer corrupção, vão começar a fazer coisas que desagradam a Deus. Porque eles não estão tendo o mesmo posicionamento que você tem. Você leva a sério, você busca, você ora, você lê a palavra, você medita nela, você jejua, você pratica o que Deus está mandando você fazer. Só que quando você vai andar com o teu povo, o povo que está na igreja aí, que também é de Deus, eles não estão fazendo. E aí o diabo entra por essas portas abertas, essas brechas que são colocadas na vida dessas pessoas, e ele começa a se manifestar na igreja através da vida dessas pessoas. Então, por isso, você tem que ficar muito atento, porque quando você recebe algo de Deus, você precisa estar muito atento com as pessoas que andam com você, com as pessoas que dizem que querem servir a Deus. Você precisa convencê-las da importância de ter essa comunhão com o Criador, de buscar ao Senhor, de se abrir para que Deus habite na vida deles. Não é só nos cultos, não. Porque se você é daqueles que convida as pessoas e quer que ela mais continue sendo frequentadoras de cultos para você poder ter mais oportunidade de tirar delas alguma coisa, você se aproveitar da falta de conhecimento delas, se aproveitar da falta de entendimento delas e subtrair coisas delas, ou até mesmo ser glorificado, né? Você viu aquele líder, ele ora, as pessoas são curadas. Você viu aquele líder, ele profetiza, elas prosperam. Você viu aquele líder, quando ele prega, meu Deus, que pregação. Se você é desse tipo de pessoa que busca glória para si mesmo, mais do que realmente levar as pessoas para Deus, fazer as pessoas terem a sua própria glória diante de Deus, ao invés de subtrair delas, então infelizmente a sua igreja vai entrar corrupção. A sua igreja será uma igreja que realmente não vai ser um santuário de Deus. O tabernáculo de Deus não vai poder ser na vida das pessoas que são o povo de Deus, ainda que você se esguele, que você faça de tudo por eles. Você está indo por um caminho que não vai te levar a uma vida de qualidade. Afinal de contas, Deus, quando nos chamou, Ele nos chamou não só para você fazer a obra, não é só para você estar lá no topo, não é só para você realizar as coisas. Não, Deus chamou para que todos nós alcançasse a maturidade espiritual. Então você vigia, você que é líder, vigia e ora e se posiciona diante de Deus, para que essas pessoas que estão com você entendam a importância de ter comunhão com Deus todos os dias.
de viver a presença de Deus todos os dias, de se encher da glória de Deus todos os dias, de entender que a igreja é só um lugar de comunhão, é um lugar de reunião onde se reúne para manifestar a glória de Deus. Não é para ir buscar a Deus na igreja, não é para ir buscar a Deus na igreja, entenda isso no teu coração. Porque uma pessoa que fica a semana inteira vazia, que fica o dia inteiro vazio sem buscar a Deus, e aí vai para a igreja querer encontrar a Deus, ele não vai encontrar. O que ele vai encontrar é a carne dele gritando, querendo coisas. Porque ele não está preparado espiritualmente, ele não está maduro espiritualmente. Mas aquele que está buscando ao Senhor, se posicionando diante do Senhor o dia inteiro, ele quando vai para a igreja, ele não vai para pedir coisas, não. Ele vai para lá para manifestar a glória de Deus naquele lugar do Deus que ele já está buscando. E todos na igreja fazendo isso, Deus ouvirá. Deus ouvirá dos céus e vai realmente fazer aquilo que é a vontade dele e revelar para vocês que estão buscando a Deus, para nós que buscamos a Deus, o que ele está fazendo. Quando nós iniciamos esse jejum foi com esse propósito, não foi? Você se lembra? Esse jejum é para que nós possamos saber o que Deus está fazendo já. Ele está fazendo coisas, só que são coisas espirituais. Na tua carne você não vai saber. Você precisa buscar a Deus, você precisa se encher da glória de Deus, você precisa da presença de Deus para ver o que Deus está fazendo, para perceber o que Deus está realizando na terra. Porque Deus, ele disse que vai estabelecer o reino dele na terra, a despeito do que aconteça, ele vai estabelecer o reino na terra. Então, se ele vai estabelecer o reino da terra, significa que ele já está fazendo algo. Alguma coisa ele já está fazendo. Ah, mas Ronaldo, se ele está fazendo, por que eu não tenho acesso? Por que eu não sei? Por que eu não estou sabendo? Porque você não está buscando, porque você não está se posicionando, porque você não está tendo comunhão com ele. Porque se você tiver comunhão com ele, ele revela para você o que ele está fazendo. Moisés teve acesso à arca para fazer porque ele teve comunhão com Deus. O povo teve acesso à arca porque Moisés teve comunhão com Deus. E Deus não queria isso. Deus queria que o povo tivesse comunhão com Deus e também ouvisse, assim como Moisés, da boca de Deus, o que era a arca e como fazer a arca e todos os detalhes. Você vai ficar esperando o teu líder? Você vai ficar esperando o teu líder te falar o que Deus quer? E se ele estiver dizendo coisas que não é de Deus? E se ele estiver te enganando? E se ele estiver mais preocupado com os interesses dele, com o chamado dele, com o ministério dele, está se aproveitando de você? E aí? Como é que você vai saber disso? Sem você buscar ao Senhor. Sem você se posicionar diante do Senhor. Por isso entenda o seguinte, não é a questão de quem busca a Deus ser santo, buscar a Deus com sinceridade, que você deve ficar esperando ele. Não é essa a questão de que se ele vai falar a verdade ou ele vai falar a mentira. A questão é, você vai esperar essa pessoa buscar a Deus para trazer alguma coisa para você? Ou você vai se posicionar diante de Deus também para receber de Deus aquilo que ele está recebendo? Qual é a tua atitude que você pretende tomar daqui para frente? Porque veja bem, Deus só precisou fazer isso para o povo porque o povo não quis se posicionar, porque Deus não precisava fazer tudo isso. Deus não precisava fazer tudo isso que ele está falando aqui, de falar para Moisés, Moisés falar para o povo e o povo construir. O povo poderia estar na reunião, no culto com Deus, junto com Moisés. Quando Moisés recebeu essas ordenanças aqui para a construção do santuário e da arca do Senhor. E quantas bênçãos, quantas maravilhas que Deus tem para a tua vida e você já perdeu simplesmente porque você resolveu apenas tomar essa decisão de frequentar cultos. Resolveu e decidiu no teu coração que somente um culto para você é o suficiente para dizer que você serve a Deus. E Deus está te chamando para algo maior. Deus está te chamando para algo superior. Deus está te chamando para que realmente, aonde você entrar, a presença do Espírito Santo na tua vida, desmascare as obras do inferno. Liberte pessoas, tire pessoas da escravidão do Egito, do mundo. É isso mesmo. Essas pessoas estão precisando conhecer esse Deus. Essas pessoas estão precisando saber quem é esse Criador dos céus e da terra e poderem ser libertas da destruição que está por vir. Escaparem dessa destruição que está por vir.
Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado pregar a palavra de Deus, falar das coisas de Deus, mas o simples fato de você se encher da presença de Deus e da glória de Deus e andar com elas, pode ter certeza que Deus vai preparar situações e vai te dar a palavra certa, no momento certo, as coisas certas para você agir. Não tema, não tema, não deixe a tua mente te enganar e te iludir. Moisés aqui não tinha nada de entendimento do que Deus tinha passado para ele fazer, ele nem sabia como que ia ser feito. Ele não tinha nenhum tipo de faculdade para ele estudar e para ele aprender. Mas Moisés foi. Moisés foi. E ao ir, Deus preparou toda a situação à sua volta. Então somente faça isso. Vá até Deus. Se encha da presença de Deus e da glória de Deus. Quando Ele te disser o que Ele quer e o que Ele vai fazer, não se preocupe. Apenas se mova em direção àquilo que Ele te mandou fazer. Porque todo o resto, todo o cenário, todas as situações à volta vão contribuir para que a palavra de Deus se cumpra. Porque na palavra de Deus diz que a palavra dele, quando sai da boca dele, não volta para ele vazia. Ela se cumpre. Mas o que Deus está procurando não é a palavra dele, porque ele sabe que a palavra dele se cumpre. Existem várias palavras de Deus liberadas aqui nas regiões celestiais. O que ele está procurando são pessoas que queiram saber qual que é a palavra de Deus e se movimentar em direção a isso para viver o que a palavra de Deus foi liberada para ele. Está entendendo? Deus tem palavras já liberadas nas regiões celestiais que estão sendo bloqueadas por entidades malignas, espíritos demoníacos que dominam sua mente, dominam seu coração, dominam sua vida, bloqueando você para ter acesso a essas coisas espirituais que Deus tem para te revelar. Quando você se posiciona diante de Deus, você esquece esses demônios, esquece sua vontade, abre mão da tua vontade, coloca a vontade de Deus em primeiro lugar. Os demônios são obrigados a sair, a bater em retiradas, e essas palavras vêm até você. Elas chegam até você porque Deus envia um anjo forte para poder tirar esses demônios que estão obstruindo a palavra de Deus de chegar até você. A exemplo disso, Daniel, 21 dias orando e a palavra não vinha até ele. Quando chegou, o próprio anjo do Senhor falou: Daniel, Daniel, esta palavra não chegou porque houve resistência de um demônio, de um espírito imundo de Satanás. Ele estava resistindo para que a palavra chegasse até Daniel. E muitas vezes você tem desistido, você tem parado no meio do caminho, você tem se distraído. O diabo vem e fala: não, para de orar, para de jejuar. E a palavra já está quase chegando, o anjo já está quase derrotando aquele demônio que está resistindo. E o outro demônio está aqui te atormentando, tentando fazer você buscar outras coisas, você adorar outras coisas, você se esquecer da palavra de Deus, você não se manter alimentado da palavra de Deus e não viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Daniel não fez isso. Daniel, o que ele fez? Ele se manteve firme durante o período até receber a palavra que Deus tinha que liberar para a vida dele. E isso é o que está faltando para nós hoje. Nós vamos para cultos, para desencargo de consciência, para dizer que temos uma religião, para dizer que nós frequentamos uma igreja, para dizer que somos evangélicos, para dizer que somos crentes, para dizer que a gente acredita em Deus, só para as pessoas não dizerem que você não acredita, então você faz isso. Mas Deus não quer isso. Deus quer um posicionamento verdadeiro da tua parte para que Ele possa fazer uma verdadeira e real transformação na sua vida, onde só você vai ter a certeza que esse Deus existe. Você vai ter uma certeza tão grande dentro de você que esse Deus existe que nunca mais você vai ser enganado por ninguém. As pessoas vão tentar te convencer, você vai falar: mas meu querido, eu conheço o Deus que eu estou falando. Eu converso, Ele fala comigo. Ele fala comigo, esse Deus. Ele age na minha vida quando eu oro e eu clamo para Ele, Ele faz o que eu realmente coloco diante dele. Não é um Deus criado, não é um Deus inventado pela mente das pessoas, não é uma fantasia. Ele é verdadeiro, Ele é real, esse Deus. Ele é grandioso, Ele é maravilhoso, assim como Ele deu para Moisés a revelação dessa arca. Deus tem revelações para a tua vida, para que sejam transformadas a tua vida de tal maneira, aonde tua vida se torne uma arca da aliança e a presença de Deus habita em você todos os dias. Mas para isso você precisa se posicionar diante de Deus, porque Ele quer dizer o que Ele quer.
Ele quer te dizer o que Ele quer da tua vida. Ele quer te dizer o que precisa aí de uma real transformação. E aí você vai dar autorização para Ele, vai falar, Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Então Ele começa a trabalhar. Ele começa a fazer a obra na tua vida e termina a obra até o fim. Você precisa trabalhar junto com Deus. Deus não vai fazer sozinho. Deus não vai fazer uma transformação na sua vida sozinho, porque senão você volta às práticas erradas, às práticas que não agradam a Deus. Deus quer tua participação, Ele quer tua autorização. Ele quer que você diga para Ele verdadeiramente, Senhor, eu quero ser um tabernáculo do Senhor. Eu quero ser um santuário do Senhor. Eu quero realmente que o Senhor habite em mim todos os dias. Faça o que o Senhor tiver que fazer. Tira de mim tudo aquilo que não te pertence e coloca dentro de mim tudo aquilo que é teu. Porque eu quero realmente ter essa experiência com o Senhor e viver tudo isso. E então Deus vai te usar como uma pessoa realmente cheia da glória dele. E você vai entender que não foi você. Você vai entender que não foi você que fez. Foi o próprio Criador quem fez. E aí o que você faz? Glorifica Ele. Para de falar que foi você. Para de se achar que você é alguma coisa. Porque sem Deus a gente não faz nada nessa vida. Nada, 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 nada. Glorifique a Ele. Faça as pessoas buscarem a Ele. Faça as pessoas adorarem a Ele. Faça as pessoas orarem para Ele. Faça as pessoas jejuarem para Ele. Faça as pessoas darem o dízimo e oferta para Ele. E não para você. Para de ficar enganando as pessoas. Você quer construir alguma coisa? Quer abrir uma igreja? Quer montar um ministério? Ajunta pessoas para juntas trabalharem com você e fazerem doações. Mas para de ficar enganando as pessoas, pedindo coisa que Deus não mandou você pedir. E ficar enganando os outros. Em nome de Jesus. Aqui Moisés, quando pediu, ele pediu algo que Deus mandou ele pedir. Não foi algo porque ele queria. Pô, eu estou aqui no ministério, estou trabalhando para Deus, estou fazendo obra para Deus, eu preciso de alguma coisa, esse povo só fica nas minhas costas. Então eu vou pedir para eles, vai, me dá aí, me dá dízimo, me dá oferta, me dá dízimo, me dá oferta, para eu ter minhas coisas. Não, não foi isso que Moisés fez. Em nome de Jesus, a obra está pesada, está difícil para você, pare de trabalhar sozinho então, meu querido, minha querida. Pare de ficar querendo ser o dono da festa aí, o cabeça da igreja. Deixa Jesus ser cabeça da igreja. E em nome de Jesus faz a tua parte. A parte que Deus te chamou para fazer. Você foi chamado, você tem um chamado, não tem? Esse chamado, cumpra com excelência e ensine as pessoas, cada uma, a buscar em Deus qual é o chamado delas e cumprir com excelência. Você vai ver que não vai ficar pesado. Você vai ter tempo para cuidar da sua família. Você vai ter tempo para fazer suas coisas. Você vai ter tempo até mesmo para não ficar pedindo coisas para os outros. Em nome de Jesus, teu ministério vai crescer muito mais. O ministério de vocês, na verdade, não teu ministério. O ministério de vocês, entregue na mão de Deus, com Ele no controle, cresce muito mais. Então, em nome de Jesus, deixa Deus construir um santuário, um tabernáculo e habitar na tua vida o dia inteiro, que você vai ver como a tua casa começa a mudar. A tua vida começa a mudar. É isso mesmo, a tua vida começa a mudar. Você vai estar na tua casa, pode estar um monte de inferno, pode estar acontecendo um monte de coisa ruim, mas você vai estar com o Espírito Santo de Deus na tua vida de tal maneira que você não será afetado por essas coisas. Porque Deus vai estar habitando em você. E onde Deus habita, as trevas não entram. As trevas não entram, em nome de Jesus. Amém? Toma posse, toma posse. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Tu és maravilhoso, meu Pai. Ah, Senhor Deus, como é bom te adorar, como é bom te servir, como é bom te buscar, como é bom meditar na tua palavra, como é bom te conhecer cada dia mais. Muitas vezes nós estudamos a tua palavra, nós lemos a tua palavra, meditamos na tua palavra e a gente entende apenas um pouquinho das coisas que o Senhor faz. Mas conforme o tempo vai passando, as nossas experiências com o Senhor, experiência de vida contigo, Senhor, parece que o nosso entendimento se abre, a gente começa a entender mais coisas a teu respeito. A gente começa a entender que o problema não está no Senhor, que o problema não está na situação à nossa volta, mas que o problema está em nós. Nós é que não conseguimos perceber a Tua presença e o Teu Espírito Santo agindo à nossa volta, meu Pai. Por isso nós precisamos dessa comunhão contigo, nós precisamos consagrar a Ti um tempo do nosso dia para Te buscar, para Te glorificar, para Te adorar, para ler Tua palavra, para meditar, para praticar e também para compartilhar com as pessoas, meu Pai. Porque fazendo isso, cada dia mais a nossa natureza terrena vai saindo de nós. O Teu Espírito Santo vai se manifestando em nós.
mais nós vamos sendo tratados, mais nós vamos ser libertos, mais nós vamos conseguindo realmente entender o real motivo de o Senhor ter nos criado, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, nos ensina a ser como Moisés, uma pessoa ousada, uma pessoa destemida, que não tem medo de ir até o Senhor, que entende que o Senhor é o nosso Pai, o nosso Criador, que o Senhor quer o melhor para nós. Tira do nosso coração esse medo, Senhor, de que a gente tem que ficar afastado do Senhor por causa dos nossos erros, por causa das nossas faltas, por causa dos nossos temores, por causa dos nossos pensamentos malignos. É mentira do diabo, essas coisas são doutrinas de demônios. Na verdade, quando nós mais te buscamos, quanto mais nós nos colocamos diante do Senhor, mais nós somos limpos dessas coisas, mais elas saem da nossa vida, mais nós conseguimos vencer essas coisas, meu Pai, com a tua ajuda, com a comunhão contigo. Por isso, em nome de Jesus, nos ensina a ser como Moisés e todos aqueles que te serviram, meu Pai. Pessoas que não temem as vozes de demônios que dizem que a gente não deve te buscar, porque nós somos pecadores, porque nós somos falhos, porque nós erramos, porque nós cometemos qualquer coisa, meu Pai. Nos ensina, Senhor, a entender que ao buscar ao Senhor nós somos libertos dessas coisas. A tua glória, o teu Espírito Santo, a tua presença, a comunhão contigo, Pai, é que nos ajuda a ser liberto, que nos ajuda a ser tratado, nos ajuda a ser curado. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, nós não queremos, Senhor, construir altares à nossa volta. Nós não queremos construir igrejas. Nós não queremos construir templos. Nós não queremos construir altares, púlpitos, meu Pai. Nós não queremos, meu Pai, construir altares na nossa casa, qualquer tipo de altar para o Senhor, meu Pai. Nós não queremos, nós queremos que o Senhor habite em nós. Nós queremos que o Senhor construa dentro de nós um altar para o Senhor, meu Pai. Nós queremos tirar da nossa vida, meu Pai, todo tipo de conhecimento e entendimento que não faz parte do Senhor. Meu Pai, o Senhor nos construiu para viver conosco. O Senhor, quando nos fez, Criador dos céus e da terra, foi para estar ao nosso lado. Foi para habitar em nós, meu Pai, em nome de Jesus. Para que o Teu Espírito Santo habite em nós. Para que nós possamos, meu Pai, ser separados do mundo. Possamos ser santificados do mundo e não soframos aquilo que o mundo está sofrendo debaixo da própria mão deles. Muitas vezes, meu Pai, sem te buscar e sem te conhecer. Por isso nós te pedimos, Senhor, nos ajude a alcançar todas essas pessoas que te amam, as pessoas que te adoram, as pessoas que verdadeiramente querem andar contigo, que querem ser transformadas, que querem ser libertas, que querem viver uma vida realmente conhecendo o Senhor como verdadeiro Deus e que existe, que é real, um Deus vivo, não é um Deus morto, não é um Deus criado, meu Pai. Sim, Senhor, nos ajude, prepara situações para que essas pessoas possam realmente estar debaixo da Tua presença e te conhecerem, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor disse na Sua palavra que assim que nós pregássemos o Teu Evangelho em toda a terra, o Senhor traria o fim. Por isso nós pedimos para o Senhor, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Por isso, Senhor, nos ajuda em nome de Jesus, Pai. Sim, meu Pai, para que nós possamos a cada dia, Senhor, oh, meu Pai, ajudar essas pessoas a pelo menos te conhecerem, ainda que elas não queiram te servir, não queiram te seguir e não queiram viver debaixo do Teu reino, Senhor. Mas que pelo menos elas saibam que esse reino será estabelecido e que o Senhor virá e governará a terra e será o único Deus nessa terra, meu Pai. Não terá toda essa confusão de igrejas, essa confusão de religião, essa confusão de ensinos, essa confusão de homem querendo dominar sobre homem, de homem querendo tirar proveito de outras pessoas, meu Pai, de outros homens ou mulheres, de seres humanos. Homens e mulheres que dominam sobre outros seres humanos e também querem tirar proveito deles, meu Pai. Até quando essa mentira, até quando essa falsidade, até quando esse engano, meu Pai, permanecerá na terra? Senhor, nos ajuda para que nós possamos nos tornar um povo, meu Pai, que te adora. E não uma igreja onde um busca e os outros ficam só assistindo, ficam só buscando o Senhor através dessa pessoa. Nós queremos ser um povo que te ama, um povo que te adora, porque quando nós fazemos isso, Senhor, nós conseguimos perceber as mentiras, nós conseguimos perceber os enganos que são pregados nas religiões, que são ensinados nas religiões. Coisas de homens, desejos de homens, ensinamentos humanos, meu Pai, que entram no meio da igreja,
com propósitos de agradar ou satisfazer os interesses daquele ministério e não o teu, Pai, do teu reino. Por isso, em nome de Jesus, nós decretamos, Senhor, separa aqueles que são fiéis, separa aqueles que realmente têm um coração voltado para o Senhor, para o teu reino, para a tua glória e para a tua justiça, Senhor. Em nome de Jesus, separa o teu povo, meu Pai, que realmente te ama e está com esse desejo de que o teu reino seja pregado em toda a terra. E não com o desejo de montar negócios, com o desejo de enriquecer, com o desejo de ter o maior ministério na terra, com o desejo de ter maior igreja na terra, com o desejo de ter maior número de membros na sua igreja, meu Pai. Não é esse tipo de igreja que nós queremos, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, isso vai trazer a nossa própria ruína se assim nós seguirmos. O Senhor já governa sobre nós, o Senhor é rei sobre nós. O Senhor é um Deus maravilhoso e poderoso, nós não precisamos governar sobre a vida das pessoas. Em nome de Jesus, por isso nós te pedimos, Senhor. Nós te pedimos, habita em nós, meu Pai. Habita em nós. Tira do nosso coração esse desejo de querer adorar o Senhor através de coisas à nossa volta. De coisas à nossa volta, em nome de Jesus, nós não queremos, porque isso não vem do Senhor. Isso só traz mais maldições para a nossa vida. Nós queremos ter um contato direto com o Senhor. Nós queremos ter um contato direto com o Teu Espírito Santo, através do Teu Filho que morreu na cruz. Nós queremos Te conhecer, Senhor. Nós queremos a Tua glória na plenitude. Nós queremos a Tua presença na plenitude. Nós queremos ser separados deste mundo, meu Pai, que está sendo enganado pelo diabo, que está sendo enganado por líderes mentirosos, enganadores, meu Pai. Em nome de Jesus, o Senhor é o Deus Criador dos céus e da terra. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, nos ajude a levar este evangelho a toda criatura, porque nós queremos o teu reino. Nós queremos o teu reino. A terra está difícil, meu Pai. A terra está difícil de viver. A terra está difícil de caminhar nela, principalmente para nós, meu Pai. E temos um propósito com o Senhor. E muitas vezes para aqueles que não te conhecem, mas que ainda têm um senso de justiça e de valores morais e de caráter na vida deles. Essas pessoas também estão passando por muitas lutas e dificuldades porque eles conseguem perceber o que está acontecendo nos meios de notícias. Sim, meu Pai, nos meios de comunicação. Meu Pai, eles conseguem perceber como o mundo está se tornando difícil de se viver, de educar os filhos, de educar as famílias, de viver uma vida mais saudável e digna nessa terra, Senhor. Líderes que se levantam, Senhor, em nome de Jesus, com o propósito de destruir famílias, com o propósito de tirar a Tua palavra da vida das pessoas, com o propósito de que não busquem ao Senhor e não adorem ao Senhor, mas que adorem demônios, adorem deuses que não existem, meu Pai. Oh, meu Pai, nós sabemos que na Tua palavra está escrito que essas pessoas vão continuar praticando essas coisas e vão continuar seguindo esse caminho, porque elas decidiram e escolheram isso. Mas, meu Pai, tem misericórdia, porque existem aqueles que não estão nesse caminho porque querem. Eles não estão nesse caminho porque eles acham que é o melhor, mas é porque eles estão sendo enganados, meu Pai. E essas pessoas que são sinceras no seu coração, que não se conformam mais com a vida conforme estão vivendo e aquilo que os líderes estão vivendo, que eles pregam uma coisa e praticam outra, totalmente contrária, estas pessoas nos ajudam a alcançar. Estas pessoas que são sinceras ainda e que te amam e que te adoram e que acreditam que a terra pode ser um lugar onde há possibilidade de realmente o Senhor governar e nós vivermos uma vida muito melhor. Nos ajuda, Senhor, a alcançar estas pessoas. Nós renderemos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o poder por tudo que o Senhor virá a fazer em nossas vidas, habitando nela e construindo esse santuário, esse tabernáculo. Meu Pai, tira toda a resistência do nosso coração e da nossa mente. Muitas vezes nós queremos que o Senhor faça a Tua vontade na nossa vida, mas a gente resiste quando o Senhor começa a fazer. A gente não aceita de todo o coração. A gente começa a se revoltar contra o Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos. Nos ajuda, Senhor, a ouvir a Tua voz e a obedecer a Tua voz e a seguir tudo que o Senhor tem para a nossa vida. Porque esse é um caminho de vida, é um caminho de cura, é um caminho de salvação, é um caminho de libertação. Porque só Tu és o Senhor e não há outro Deus na terra. Mas as pessoas só terão certeza disso quando o Senhor realmente se manifestar, quando o Senhor se apresentar, porque aí já será realmente definitivo.
Eles não terão mais opção, meu Pai. É o sim ou não. Até quando, meu Pai, as religiões mentirosas continuarão enganando as pessoas, iludindo as pessoas, ensinando para as pessoas a buscarem Deus que não existe, deuses criados por eles mesmos. E o Senhor, meu Pai, eu sei que olha com misericórdia, olha com desejo de libertar essas pessoas. Mas muitas vezes nós, meu Pai, nós não conseguimos compreender. Por isso nós te pedimos, nos ajuda a entender e a viver uma vida nessa terra, onde a gente não se contamine com essas pessoas, onde elas não contaminem a nossa mente, o nosso coração, nos fazendo desviar do Senhor para te adorar. Meu Pai, o Senhor ocupa o primeiro lugar em nossa vida. Continue assim a vida toda na minha vida. E me ensina, meu Pai, a amar as pessoas à minha volta como se fosse eu que estivesse no lugar delas. Porque eu sei que assim eu conseguirei ser aprovado pelo Senhor e viver uma vida com qualidade. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. No nome do Santo Jesus que morreu por nós, Criador dos céus e da terra, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.